Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à oitava aula do treinamento de como manter o sistema imune naturalmente forte. A gente vai conversar sobre intestino e sistema imune. Qual que é a relação que existe entre o intestino e o nosso sistema de defesa? E você deve estar se perguntando, até o intestino tem a ver com o sistema imune? Sim, principalmente o intestino. 70% do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imune, está localizado no nosso intestino, junto com o tecido linfático ali no intestino. E esse dado é amplamente divulgado em diversas pesquisas, porque realmente esse é um dado muito importante. O trato gastrointestinal, ele é fundamental para a resposta imune, primeiro porque é a principal barreira física, mas também porque é uma barreira bioquímica, né? O intestino, ele apresenta diversos micro-organismos, né, que constituem a microbiota. Microbiota é o conjunto de micro-organismos que habitam o intestino. E muitos desses micro-organismos que estão na microbiota do intestino são benéficos. Existem diversas bactérias que habitam o nosso intestino que são boas para a nossa saúde. E é muito importante manter uma boa variedade aí dos tipos de bactérias benéficas no intestino para que você consiga manter o seu sistema imune naturalmente forte. É no intestino que ocorre a produção de diversas células de defesa. E o sistema imune, né, também defende o nosso organismo de diversos antígenos, né, que são vírus e bactérias que entram também pelo intestino. Então, constantemente o nosso organismo está combatendo, né, vírus e bactérias que querem entrar dentro do nosso organismo e produzindo células de defesa, e isso acontece constantemente ali no intestino. E o mais importante é a gente tentar manter um equilíbrio da nossa microbiota intestinal, justamente para que você tenha essas bactérias ali numa quantidade suficiente para manter uma boa produção dessas células que são importantes para o nosso sistema de defesa. Quando ocorre um desequilíbrio, aumenta a permeabilidade da nossa barreira ali do intestino e os vírus e bactérias ruins, eles conseguem entrar com mais facilidade na nossa circulação. Isso pode aumentar o risco de doenças por conta de um desequilíbrio da sua flora intestinal. O desequilíbrio da flora intestinal pode deprimir o sistema imune e aumentar a inflamação no intestino. E quais são os fatores que desequilibram a flora intestinal, né? Principalmente o maior consumo de alimentos processados, né, e uma alimentação com uma qualidade ruim, um consumo excessivo de açúcar, o açúcar de adição do cafezinho, ou o açúcar de um doce que você come, ou o açúcar que está embutido em alimentos processados, num pão, num biscoito. Os níveis elevados de estresse também podem atrapalhar a flora intestinal. Privação de sono também tem relação com a saúde do intestino, e o uso indiscriminado de antibióticos. A gente precisa ter muito cuidado. Os antibióticos são medicamentos que eles precisam ser prescritos por médicos, somente os médicos que podem prescrever. Então não use antibiótico por conta própria, porque eles podem ser ruins e trazer um efeito contrário. Então você toma antibiótico para tratar alguma coisa que talvez você nem precisaria, né, se você for no médico e procurar o tratamento adequado, e aí você acaba matando bactérias que são boas e fica mais suscetível a outras doenças, porque você desequilibrou sua flora intestinal. Então, antibiótico é somente com a prescrição médica e para um tratamento pontual, tá? E quais são os sinais de que o seu intestino não vai bem? Você pode sentir gases e inchaço, né, aquela distensão abdominal, constipação quando você está com o seu intestino preso. E o intestino preso é uma frequência reduzida, né, de evacuação, e também quando você tem dificuldade para evacuar. Às vezes tem gente que evacua todo dia, mas tem muita dificuldade para evacuar.
Um outro sinal é diarreia, né? Então, ficar com o intestino preso é ruim, mas também com o intestino muito solto, ter diarreia, as fezes líquidas, mais esparçadas, isso é ruim também, né? Com uma frequência grande, isso também é um sinal de que a sua flora intestinal não está saudável. E é importante você observar a frequência de evacuação, né? Então, normalmente o recomendado é que você vá diariamente ao banheiro evacuar. Tem algumas pessoas que vão mais de uma vez por dia. Também tem gente que não vai todo dia, vai dia sim, dia não, mas que a consistência das fezes está boa. São pessoas que acabam comendo muito pouco, mas tem a consistência boa, não tem problema para evacuar. Agora, se você demora muito para ir ao banheiro evacuar, fica dias sem evacuar, e quando você vai tem dificuldade, isso sim é uma constipação. A consistência das fezes também é muito importante, aquelas fezes que são muito ressecadas e que dificultam, né, o trânsito ali no intestino, caracteriza uma constipação, né? Quando você faz muita força, às vezes sai muito pouquinho, bolinha, e você ainda fica com vontade de, parece que não saiu tudo, isso é uma constipação também. E quando as fezes também são muito líquidas, não chega a formar o bolo fecal, são muito esparçadas, isso caracteriza uma diarreia e é importante ter uma atenção, né? E o que fazer para o seu intestino e para a sua flora intestinal ficar saudável? Eu trouxe aqui 5 fatores que são importantes e fundamentais para o equilíbrio da sua flora intestinal e manter ali as bactérias benéficas, uma variedade de bactérias benéficas ali no seu intestino, numa quantidade suficiente para manter a produção de células de defesa e manter seu sistema imune forte. O primeiro fator é uma ingestão adequada de água. Isso parece muito óbvio, todo mundo sabe que precisa tomar água todo dia, só que não necessariamente são os 2 litros de água para todo mundo. O recomendável é que você consuma 35 ml para cada quilo de peso corporal. Então você multiplica 35 ml pelo seu peso e tá aí a quantidade de água que você precisa tomar em ml por dia. A água ela participa de diversos processos metabólicos no organismo e um deles é você melhorar o trânsito das fezes ali no intestino. Então, precisa de água para o seu sistema imune ficar bom, para o seu intestino funcionar melhor. O segundo fator são os pré-bióticos, né? Pré-bióticos nada mais são do que fibras, né? São fibras que vão alimentar essas células benéficas no intestino. Então, quando você consome o suficiente fibras, você está conseguindo melhorar a quantidade de bactérias benéficas ali no seu intestino. As fibras elas estão presentes principalmente nas verduras, legumes, frutas e cereais integrais, como aveia, arroz integral e farinhas integrais. Elas são fundamentais, então, para manter o nível das bactérias benéficas no intestino. E o terceiro fator são os probióticos. Esses probióticos são justamente essas bactérias benéficas que estão no intestino, né? Quando você está com essa flora desequilibrada, vale a pena a gente ingerir esses probióticos. E como que a gente consegue consumir esses probióticos? Através de suplementação, e a suplementação deve ser feita por um profissional para identificar qual que é o seu caso, quais são as cepas de bactérias que você precisa. E existe também a possibilidade de você consumir esses probióticos através de alimentos fermentados. Não é tão prático, são poucas pessoas que conseguem manter o cultivo desses alimentos fermentados, que são o kefir, né, que são aquelas bactérias que normalmente você faz iogurte, pode fazer uma vitamina de kefir, tem gente que faz queijo com kefir, então você pode utilizar o kefir para consumir esses probióticos. Uma segunda opção é o kombucha, que é um tipo de chá que também tem essas bactérias, e o chucrute, que nada mais é que uma conserva de repolho e que você precisa ficar cultivando, né? Então, esses alimentos fermentados você cultiva como se você estivesse cuidando de uma planta, né? Você tem que diariamente manter esse cultivo para manter a produção, manter essas bactérias vivas e você vai consumindo ao longo do dia. Então, para quem tem essa possibilidade, é uma alternativa também para você consumir esses probióticos de uma maneira bem mais barata do que a suplementação. E o quarto item é a qualidade da sua alimentação.
A alimentação é um dos mais importantes, um dos pontos mais importantes para manter a sua flora intestinal saudável. Você precisa reduzir ao máximo o consumo de alimentos processados. A alimentação, quanto mais natural, melhor. Reduzir também o consumo de açúcar. A gente às vezes não come muito doce, mas acaba comendo muitos alimentos que têm adição de doce, ou às vezes toma café o dia inteiro com açúcar. Então, às vezes o açúcar não é só o açúcar do chocolate, é o açúcar do café, é o açúcar que você comeu quando você comeu um biscoito, um pão, um bolo. Então, o açúcar ele acaba aparecendo aí ao longo do dia, às vezes um suco que você tomou que é bastante açucarado. Então, ele aparece e muitas vezes a gente nem percebe a quantidade de açúcar que a gente está consumindo no dia. Muito cuidado, reduza ao máximo o consumo de açúcar. E além disso, o consumo de gorduras ruins também é importante a gente reduzir, né, que são as gorduras que estão presentes principalmente nos alimentos ultraprocessados e processados. Então a gente precisa ter um cuidado especial com a qualidade da alimentação. Até o final desse treinamento eu vou trazer um apanhado de como precisa ser a sua alimentação e como que você realmente pode fazer para manter uma alimentação saudável de uma maneira mais global, de uma maneira geral. E o quinto item é a mastigação. Mastigação também vai influenciar no seu sistema imune. De que forma que isso influencia? A mastigação é onde começa o processo digestivo. Então, quando você mastiga devagar, você consegue digerir melhor os alimentos, absorver melhor os nutrientes. Quando você absorve melhor esses nutrientes, você consegue ofertar mais nutrientes e ter mais vitaminas e minerais disponíveis para todas as funções necessárias ali no sistema imune, para a produção de células, para a atividade das células de defesa. Então é uma cadeia. Então mastigar devagar vai sim ajudar você a melhorar o seu sistema imune, certo? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um super abraço e até o próximo vídeo.